Seguindo aqui, os materiais são divididos entre dúcteis e frágeis, numa definição bem geral. E assim, a gente coloca que qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes de sofrer ruptura, sofrer sua cisão ali, é denominado material dúctil. O aço doce, um tipo de aço, é um exemplo típico desse. E é interessante dizer que os materiais dúcteis são, assim, usualmente escolhidos em projetos de engenharia pelo simples fato de serem materiais capazes de absorver choques ou energia. Além disso, no caso de alguma sobrecarga, o material irá apresentar uma grande deformação, indicando que está caminhando ali para o ponto de falha. Isso é uma ótima forma de alerta para a segurança de uma dada aplicação. Desse modo, a ductilidade é uma ferramenta interessante pensando em segurança, né? E daí um modo de especificar a ductilidade de um material é calcular o percentual de alongamento dele, né? O quanto ele alongou. O outro também é uma forma bastante similar, é pela redução percentual da área naquele instante exato da ruptura. Na sequência aqui, temos os materiais frágeis e os materiais ditos como frágeis não são fracos, né? Para não confundir isso, são aqueles que não exibem o escoamento ou até exibem com um valor bem baixo imediatamente antes da deformação. Um fator importante é que a ruptura de materiais frágeis, diferentemente dos dúcteis, é que aqui não ocorre a redução gradual da área, como visto nos corpos de prova ensaiados por tração. Ao contrário, assim, no geral, ocorre uma pequena trinca em algum ponto do material e então a fratura ocorre por conta da propagação dessa trinca. O resultado disso é que a tensão de ruptura sob tração para alguns materiais frágeis não é exatamente definida em um ponto, visto que o surgimento de uma trinca é algo um tanto aleatório, assim, você não consegue definir exatamente o ponto e ter um padrão de repetição. Ou seja, ao invés de tensão de ruptura propriamente dita, o que observamos nos ensaios é um valor de tensão de ruptura média observado em um conjunto de outros ensaios, por conta exatamente dessa falta de padrão que tem na formação de trinca, na formação e propagação das trincas. No geral, assim, pode dizer que é aceito que a maioria dos materiais exibe tanto comportamento frágil como dúctil. Como exemplo, podemos citar o aço, né, o exemplo que a gente vem tratando, que apresenta um comportamento frágil quando o seu teor de carbono é alto, mas apresenta uma mudança, sim, um comportamento dúctil quando o teor de carbono é reduzido. Além dessa questão, outro ponto importante aqui é o fator temperatura, que a temperatura tem total influência na característica de ductilidade de um material qualquer. Quando essa é reduzida, os materiais tendem a se tornarem mais frágeis, né, e, consequentemente, mais duros. Cuidado para não confundir o conceito de frágil com fraco, mole com duro. Por outro lado, a gente tem assim, voltando à questão da temperatura. Ao subir a temperatura, eles ficam mais macios e dúcteis. Tem um exemplo que eu mostro aqui a você de como a ductilidade de um material pode variar com a temperatura. O caso de um plástico metacrilato, como esse aqui, que é um material como o acrílico, um material conhecido de ampla utilização, a gente vê várias coisas construídas com acrílico, mostra que ele muda drasticamente quando a temperatura varia de 4 graus Celsius para 71. Perceba que tanto a deformação como a tensão máxima se modificam, assim como o módulo de elasticidade do material. Isso, inclusive, é uma informação de muita importância na escolha de um material para aplicações industriais, assim, no geral, ou de engenharia.
Se a gente pensa, o não conhecimento dessa mudança pode fazer com que um dado material que aparentemente tem as características apropriadas para o uso acabe falhando por não preencher prontamente o requisito de mudança de temperatura. Então, isso é um fator bastante relevante. Atenção a isso. Veja no detalhe os três comportamentos para o mesmo material, né? Eu até assim deixo marcado porque realmente a princípio não parece ser o mesmo material, parece ser materiais diferentes, condições diferentes. Então, eu sugiro que você faça um teste assim com esse para fixar melhor esse conteúdo. Pegue aí uma folhinha, anote, um cálculo rápido, não precisa muita precisão. Calcule a tensão e a deformação máxima de cada um desses, além do módulo de elasticidade para cada. Compare os valores e, se possível, discuta com os colegas esse comportamento para tentar entender o que ocorreu de fato com esse material, tá? A gente entra agora numa outra etapa que, assim, amplamente difundida na física pelo fato de avaliar o comportamento de molas, que são materiais que geralmente são produzidos a partir de ligas metálicas, né, e tem aquela característica de ser 100% elástica e tal. A lei de Hooke é uma constatação muito boa, que avalia o quanto um material consegue resistir a uma solicitação mecânica sem perder a sua característica, a sua propriedade como um todo. Nós podemos assim definir como sendo a capacidade de um material de ser resiliente no comportamento mecânico como um todo. Ao longo desse conteúdo, a gente ainda vai ver a noção de resiliência, né, como já falou, juntamente com ductilidade, mas por hora a resiliência está completamente ligada, a gente pode falar assim, à capacidade do material em resistir a um esforço mecânico, sem perder sua habilidade de voltar às condições iniciais em relação a seu tamanho e propriedades, né? A representação, assim, comum, representação matemática, comum de ver na ciência dos materiais, no geral, da lei de Hooke, é essa bem direta, uma equação do primeiro grau, que tem sigma igual E vezes epsilon. Lembrando que esse sigma representa a tensão aplicada, o epsilon representa a deformação observada no material, e o E, esse E maiúsculo que aparece, é o módulo de elasticidade, ou módulo de Young, como aparece em alguns textos também. Essa equação bem simples, né, direta, representa a porção linear daquele diagrama tensão-deformação. E ela vai até o limite de proporcionalidade, como nós já vimos. Um outro detalhe é que o módulo de elasticidade representa a inclinação da reta que representa o comportamento. Então, olha só que a gente tem. A, a figura se assemelha a um triângulo, né? E sendo assim, a inclinação da reta ou tangente do ângulo, pode ser assim, representa o próprio módulo de elasticidade. Sendo assim, a tangente de θ, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a esse módulo. Tem aqui a representação no gráfico e observe o seguinte: o próprio gráfico já está indicando a reta, tem a representação do triângulo, tensão e deformação, e tem o ângulo representado aqui. Fazendo algumas análises assim, a gente observa que a tensão e a deformação são diretamente proporcionais e é uma proporção linear. Então, pega isso, proporção linear, equação do primeiro grau. Outra informação relevante para colocar é que assim, as unidades para medir tensão e deformação, usando por base assim o sistema internacional, são o Pascal ou Newton por metro quadrado e milímetro por milímetro, né? Pensando em tensão e deformação, respectivamente, as duas. Como milímetro por milímetro ou metro por metro é uma representação adimensional, tranquilo, a gente já comentou sobre isso.
E comumente também aparece tensão dada em quilopascal, megapascal, gigapascal também. É bem comum, vão existir várias unidades. A, a deformação geralmente aparece nos dados ou como forma percentual ou variação adimensional. A gente já citou isso, então vamos para frente. Só para lembrar, o módulo de elasticidade é uma das características mais importantes assim de um material. Então, assim, vamos pensar, é uma das características mais importantes, beleza. Mas não é demais lembrar que essa propriedade só é aplicada quando a gente fala de um material totalmente elástico ou quando é um material que tem todos os comportamentos, mas só quando a gente está na região elástica, tá? Se a parte interessada é a parte elástica do comportamento, beleza, a gente usa. Passando disso, já não se aplica diretamente. Aí, assim, entrando para detalhar isso, o que seria exatamente essa questão de resiliência e tenacidade? Quando um material se deforma, quando ele se deforma por alguma solicitação, ele tende a armazenar energia internamente em todo o seu volume. E aí, como essas energias estão associadas com a deformação que ocorreu, ela é, sim, a gente, é a energia da deformação. Então, define-se como exatamente energia de deformação. Vamos pegar um pouco disso já já para entender melhor. Um exemplo é assim, quando um corpo de prova no ensaio de tração é submetido a uma carga transversal, uma carga axial, um elemento de volume é também submetido a uma tensão uniaxial, desenvolvendo as forças assim na face superior e inferior. Vou colocar aqui para ilustrar, e tem esse elemento, tá? Observe o seguinte, essa tensão assim no material desenvolve uma força dada pela representação aqui ΔF igual sigma ΔA, tá? Tá aqui. A área das superfícies de cada face é dado por ΔX vezes ΔY. Dá para ver também na ilustração. A tensão desenvolve essa força pelo deslocamento na direção vertical, que tá dado ali o deslocamento, e qual é a direção vertical? Direção Z. Então, o deslocamento epsilon na direção Z, epsilon delta Z. Tem-se também que o trabalho é determinado pelo produto entre a força e o deslocamento nessa direção. Calma que a gente chega. Assim, visto que a força aumenta de zero, né, o ponto inicial de aplicação da força, até o ponto final, e isso ocorre de maneira uniforme, o trabalho realizado pela força no elemento da imagem, é isso que vocês conseguem visualizar, é igual ao valor médio das forças multiplicado pelo deslocamento. Tranquilo. Há uma espécie de noção física que mostra que o trabalho externo é igual ao trabalho interno, que é a energia de deformação, como a gente definiu anteriormente. Então, se a gente considera assim uma situação hipotética que não ocorra perdas de energia nesse processo, essas energias externas e internas podem ser consideradas iguais, né? Isso é uma aceitação, consideração. Então, no final, chegaremos ao resultado de densidade de energia, no caso, energia de deformação, que é dado por um meio de sigma vezes epsilon. Né? Tem ali outras variações, mas a gente enxuga para isso. Seria interessante se observar detalhadamente, né, e demonstrar cada parte dessa nossa análise. Para os casos de materiais elásticos, que são os materiais nos quais assim, a lei de Hooke é sempre aplicada, temos tensão e deformação como relação direta, isso não é nenhuma novidade. Assim, a energia de deformação pode ser visualizada dessa forma, porque a gente tem uma relação tensão-deformação aqui no meio. Então, eu consigo visualizar a deformação na direção Z, por meio das áreas ΔX, ΔY ali, do elemento de área, consigo analisar prontamente e coloco direto.
Assim, essa energia eu posso avaliar tanto em função do meu módulo de elasticidade como da deformação, já que são características totalmente relacionadas. Como já discutimos, né, a gente explicita, assim, realmente deixa de fato, a resiliência de um material mede a sua capacidade de absorver energia de meios externos e permanecer com as mesmas características no geral, né? Mas em termos matemáticos, como podemos calcular assim essa resiliência de um material? A resiliência em si é uma característica, o que a gente obtém é o módulo, né? Então, usando essa mesma expressão de energia que acabamos de ver aqui nesse sistema, podemos obter o módulo de resiliência diretamente, é uma coisa bem direta. Esse valor pode ser entendido como a energia variada para desenvolver toda a região elástica de um material sem causar nenhum dano ou alteração permanente. Lembrando, mais uma vez, a gente está falando da zona elástica. Então, nenhuma deformação é permanente, nenhum dano pode ocorrer no material. Claro que existem outras características, como fadiga do material, mas isso é uma parte mais avançada. Na outra aula que a gente começa a tratar sobre isso. Então, assim, de posse dos valores, né, de tensão, do limite de proporcionalidade, o módulo de elasticidade, que é uma característica já do material, são valores tabelados, então tranquilo, esse cálculo é bem prático. Mas é possível obter esses dados, essa informação, a partir do gráfico tensão-deformação, ou de uma parte dele, né? Só precisa de uma parte. Pegando aqui o exemplo da região elástica, o módulo de resiliência corresponde exatamente a essa área do triângulo formada aqui, que é do início do nosso comportamento até o limite de proporcionalidade, como está apresentado esse marcado em preto com algumas estrelinhas. Perceba que a equação vista anteriormente é bem similar aqui à equação da área do triângulo. Né? A gente tem base vezes altura dividido por 2. Então, isso é exatamente a área de um triângulo. Fácil de calcular, né? E assim, outra etapa, além da resiliência, uma outra característica bastante importante de um material é referente à tenacidade. Do ponto de vista físico, pensando assim, a tenacidade é uma quantidade de energia armazenada por um material até o momento do seu rompimento. Então, observe aqui que, diferente da resiliência, que analisa o quanto um material não se modifica, não perde suas características, a tenacidade é representativa do quanto ele resiste, mesmo se modificando, até o momento imediatamente antes da sua ruptura. Essa propriedade, sim, é algo bastante relevante de ser avaliado no projeto de elementos estruturais assim que possam ser sobrecarregados de uma forma não prevista, né, ou de uma forma acidental, alguma coisa nesse sentido. E assim, nessa linha de raciocínio, você deve entender que um material com alto módulo de tenacidade sofre grande distorção devido a alguma sobrecarga. Isso é bom, é interessante porque funciona como um alerta, né? A gente trata disso. Matematicamente, a tenacidade pode ser entendida como a área abaixo da curva tensão-deformação, tá? Como tem nesse gráfico aí que dá para observar. É fácil observar que a área não é tão simples de ser calculado como o caso anterior, como a resiliência, já que a figura gerada num comportamento como esse não é tão diretamente obtida, não é uma área do círculo, quadrado, retângulo, como a gente consegue calcular mais rápido. Então, as soluções comuns assim encontradas para calcular essa área seria por meio de aproximações ou cálculo integral. Você deve saber, claro, que a área abaixo de uma curva corresponde à integral de todos os pontos colocados. Tá? A gente vê alguns detalhes, faz algumas observações mais aprofundadas de como obter e o que essa área realmente representa. Por hoje é isso que tinha para mostrar e eu vou sugerir alguns exemplos e exercícios que tem aqui
Mas não se detenha somente a esses, tá? Pegue outros problemas, outros exemplos, fica esses que são do nosso livro base, livro Ribelê. E sim, não deixe de fazer. Pelo menos inicialmente a gente precisa fixar bem esses conteúdos para poder dar sequência e a gente estudar, compreender melhor. Por hoje é só. Tá aqui as referências para a aula, só para ficar registrado. E bons estudos. Tchau, tchau.